Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre o reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser um estudo com inúmeros detalhes, por isso o vídeo vai ficar bastante extenso. Se você quiser um estudo simplificado sobre esse assunto, você pode assistir esse aqui, que eu fiz há algum tempo e é bem resumido, tá bom? Mas se você quiser um com boas edições, com boas imagens, com boas referências, você pode aproveitar esse vídeo e deixar rolar, tá bom? O reino milenar de Jesus Cristo é algo que vai acontecer. É um período literal de 1000 anos que Jesus vai reinar sobre toda a terra, tá bom? Isso vai acontecer. Por que precisa tanto acontecer? Porque é uma profecia que Deus revelou lá no Velho Testamento, por vários e vários profetas, dizendo que o reino de Deus estaria sobre a terra, de que Deus reinaria por todo sempre sobre a terra, tá? No livro de Daniel, no capítulo 2, dos versículos 36 a 45, nós vemos que Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. Ele sonhou com uma grande estátua, e essa estátua ela era formada de 4 metais diferentes. A cabeça de ouro representava o Império Babilônio, o peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze representavam o Império Grego, e os pés de ferro e em parte barro, as canelas de ferro e os pés de ferro e em parte barro representavam o Império Romano. A história conta ali através de Daniel desse sonho que os impérios foram dominando o mundo. Vários impérios, várias nações dominaram o mundo. Mas no fim do sonho, ele vê uma grande pedra que é lançada aos pés da estátua, sem o auxílio de mãos, e essa estátua é totalmente destruída. Esse sonho representa os grandes impérios que dominaram o mundo, tá? E representa aí toda a ganância do homem por poder e toda a sua capacidade de dominação. Mas essa pedra, ela representa nosso Senhor Jesus Cristo. Ela atinge a estátua e destrói completamente. Assim será o milênio de Cristo. Cristo chegará, destruirá todos os reinos e governos humanos para todo sempre. E no final do sonho também, essa mesma pedra ela se transforma numa grande montanha. É o governo de Cristo, que será poderoso e forte como uma grande montanha e que não será nunca mais abalado e nem destruído. É o governo de Cristo e precisa ser cumprida essa profecia. No livro de Salmos, no capítulo 84, versículos 3 e 4, também Deus faz uma promessa a Davi. Vamos ver, ó. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Então Deus faz uma promessa a Davi. Que promessa é essa? Ó, estabelecerei a tua linhagem. Quer dizer que o Messias, o rei, seria do sangue de Davi, tá bom? E diz o seguinte também, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Um governo eterno. Então, essa é a promessa de Deus para Davi, certo? E tinha que ser da linhagem. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém e que ele é da tribo de Judá, ou seja, sangue de Davi, né? Da mesma linhagem. E nós sabemos que Jesus é rei e ele vai reinar sobre toda a terra. E essas profecias se cumprirão, tá bom? E quando que acontecerá isso? Quando será a ocasião de Cristo estabelecer o seu reino, tá? Sabemos que haverá uma grande tribulação. E sabemos que essa grande tribulação dura um período literal de 7 anos, tá certo? Beleza. Essa grande tribulação, no final dela, Jesus retorna, somente no fim. Nunca antes, nem no começo, tá? Vamos ver Apocalipse capítulo 11, versículos 15 a 17. Olha o que diz aqui, ó. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam:
O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A sétima trombeta. A sétima trombeta, ela é a última de uma série de 7, tá bom? Você pode ver esse estudo aqui sobre as trombetas. E a última trombeta, ela toca no final da grande tribulação. Então Jesus aparece no final da grande tribulação, depois do reinado do anticristo. O anticristo reina 7 anos sobre a terra. No último ano do reinado, Jesus aparece, né? E no versículo 17 diz o seguinte, ó: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então Jesus começa a reinar no final da grande tribulação. Muito bem. Como que será essa vinda de Jesus? Em Mateus capítulo 24, nós vemos que Jesus ele dá umas dicas. Ele diz que as potências do céu serão abaladas, as estrelas cairão do céu, grandes terremotos, né? Jesus ele virá de uma forma maravilhosa. Não virá de uma forma secreta, como ensinam aí os pré-tribulacionistas. Ele virá de uma forma espantosa. E são várias as descrições da volta de Cristo. Mas eu separei aqui para você a de Apocalipse 19, 11 a 15, que eu acho a mais fantástica. Vamos ver como será a ocasião da volta de Cristo. Olha aqui, ó, versículos 11 a 15. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montado em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha, cheguei a ficar arrepiado de tamanha descrição. Essa vai ser a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma maravilhosa. Os céus abertos, ele com um exército em cavalos brancos, e todos os olhos o verão. Nós veremos isso. Nós estaremos aqui aguardando a volta de Cristo, tá? Isso é bíblico e é comprovável. E nós veremos essa cena maravilhosa para os que estiverem aqui. Serão 7 anos de grande tribulação, terríveis dores, mas acredito que essa imagem, essa cena de Cristo retornando, isso vai ser como a mulher que dá à luz, né? Ela sente uma forte dor, uma dor terrível, são as cólicas de parto. Mas depois que ela pega os filhos no braço, acabou toda a dor e sofrimento. Assim vai ser também para nós, os cristãos que estivermos na grande tribulação. Quando virmos Cristo, todo aquele sofrimento vai ser esquecido na mesma hora, tá? E qual é a primeira ação de Cristo durante o seu retorno no cavalo branco, majestoso e maravilhoso? A primeira coisa que ele vai fazer é aquilo que nós vimos na estátua de Daniel, que é aquela pedra que atinge aquela estátua que representava os governos humanos. Ele vai destruir o governo humano. O governo humano que estará vigente nessa época será o governo do anticristo, certo? Vamos lá. Apocalipse 19, 19 a 21. Jesus destrói completamente o último governo humano da terra. Vamos lá. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo branco e contra o seu exército. Olha que audácia! Viram Cristo vindo de uma forma majestosa e gloriosa e ainda tem coragem de querer guerrear contra ele. É muita audácia, não é? Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O anticristo e o falso profeta que enganarão durante 7 anos de governo do anticristo
eles serão lançados vivos no lago que arde com enxofre. Esse é o castigo desse último império. Esse também será terrível castigo dos ímpios, daqueles que não se rendem a Cristo e ao Evangelho. Tá? Tome sua decisão. Vamos lá, versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Essa é conhecida como a Batalha do Armagedon. São vários e vários exércitos que marcharão contra Jerusalém para destruí-la. Mas nosso Senhor Jesus Cristo os destruirá. Serão mortos com a espada que saía da sua boca. Então o primeiro passo de Cristo é destruir o governo do anticristo, destruir todo e qualquer tipo de reino humano na terra, tá bom? E depois, ele vai aprisionar Satanás durante 1000 anos. Durante o governo de 1000 anos de Cristo, Satanás não terá nenhuma influência sobre os habitantes da terra. Nenhuma. É o que nós vamos ver aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o e o pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que se terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, Satanás, tá bom? Ele vai ser aprisionado. Ele vai ser lançado no Tártaro, tá? Vai ser jogado lá dentro, acorrentado, e será colocado uma grande pedra em cima daquele buraco e um selo de Deus, onde ele não vai poder sair, não vai poder se comunicar com os habitantes da terra, não vai poder influenciar o mal. No período literal de 1000 anos do governo de Cristo, não teremos a influência de Satanás. Maravilha, né? Maravilha. Mas também sabemos que o homem, ainda assim, no seu íntimo, na sua natureza, continuará mal. É por isso que Deus permite que Satanás seja aprisionado, seja preso, para que ele mostre para o homem que ainda assim, sem a influência de Satanás, o homem continua sendo mal. E nós vamos ver isso no decorrer do estudo, tá? Junto com tudo isso, com a volta de Cristo, a destruição do império do anticristo, nós vemos também a ressurreição dos santos, tá? E a ressurreição dos santos, ou seja, o arrebatamento, tá? Ele acontece no final da grande tribulação. No final, olha aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 diz o seguinte, ó: Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, no soar da última trombeta. No soar da última trombeta, nós vemos que Cristo volta. Sabemos que a trombeta é uma série de 7 que toca, a sétima troca no final da grande tribulação. Sabemos que são 7 e a sétima é a última. E aqui diz que ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha só, Paulo diz que na última trombeta, a última toca no final da grande tribulação. E Paulo diz o seguinte também, que nós seremos transformados. Paulo acreditava que estaria vivo durante a grande tribulação. Isso é uma prova de que Paulo era um pós-tribulacionista. Ele acreditava ser arrebatado no último momento, na última trombeta. Tá certo? Então, nós estaremos, todos os fiéis, os crentes em Jesus Cristo, estaremos com Ele durante o milênio. Nós veremos esse reino. Todos os crentes de todas as épocas, todos os cristãos do ano 0 até hoje,
e todos os judeus que creram nas profecias do Velho Testamento, que obedeceram à lei de Moisés, também estarão aqui e reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Será a vitória do povo de Deus, tá bom? O mal não prevalecerá para sempre. O governo humano não será corrupto para sempre. O mal não prevalecerá para sempre, mas haverá um governo justo, haverá um governo reto e nós estaremos nele. E quem reinará? Nosso Senhor Jesus Cristo. E os santos, eles reinarão na terra, tá bom? E não no céu. Essa história de que descem, que ficam reinando no céu, não é verdadeira. Nós reinaremos na terra, tá bom? Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 diz o seguinte, olha aqui, ó. Vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da sua palavra, e não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Cristo está reinando aonde? Na terra. Ressuscitaram, não tem como ressuscitar. Uma ressurreição antes e outra depois. 2 ressurreições? A Bíblia não ensina isso. Uma só ressurreição. Ressuscitaram para quê? Para reinar com Cristo 1000 anos. Teremos cargos no governo de Cristo. Estaremos reinando junto com Ele. Que maravilha! Imagina a terra toda governada por nosso Senhor Jesus Cristo. O governo perfeito. Maravilha, né? Muito bem. Só que somente os crentes em Cristo ressuscitarão. Os ímpios não ressuscitarão nesse período. No versículo 5, seguindo aqui onde nós estávamos, diz o seguinte, ó. Os restantes dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quem não fizer parte da primeira ressurreição vai ressuscitar para o grande trono branco. Vai ressuscitar para a condenação. Então, seja você pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, seja você milenista, amilenista, seja o que for, se você não ressuscitar na primeira ressurreição, você será lançado junto com a besta e o falso profeta no lago de fogo. Eu não quero isso para você, meu irmão. Assista aqui os vídeos sobre salvação. Garanta a sua estadia no reino milenar de Cristo. E garanta que você vai ressuscitar na primeira ressurreição. Tá bom? Dando continuação aqui. A capital do reino de Cristo vai ser aonde? Onde que Cristo vai, se ele vai reinar na terra, tem que ser um lugar físico, tem que estar dentro de uma cidade, algum lugar, não é? Sim, a capital do reino de Cristo será em Jerusalém. Jesus Cristo reinará em Jerusalém. O templo de Salomão será reconstruído no mesmo lugar e com as mesmas medidas e planta originais. E lá Cristo reinará por 1000 anos. Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3. Olha aqui, ó. Nos últimos dias, no monte do templo do Senhor, será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as terras correrão para ele. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que nele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui que Israel será elevada acima de todos os montes. Quer dizer o quê? Será elevada em grau de importância. Será a mais importante cidade da terra de todos os tempos, porque lá Cristo estará reinando, tá? E todas as nações virão, vamos lá, porque de lá vai sair a lei. Lá é a capital do governo mundial, de lá sairá a lei e vamos lá aprender, tá? E Jerusalém, pois a lei sairá de Sião. Sião é uma referência a Jerusalém. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então Cristo reinará em Jerusalém. Por que você acha que os islâmicos, que os árabes, que a ONU, que todo mundo cobiça Jerusalém? Por quê?
Por que eles têm tanto interesse nessa cidade? Porque é de lá que virá o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino eterno. O homem, com o seu governo, ele quer impedir Deus de reinar, mas não vai. Cristo vai chegar e vai reinar em Jerusalém. Tá aí o porquê de tanta perseguição em cima dessa cidade. Vamos lá. Não haverão guerras no governo de Cristo. Maravilha! Não haverá guerras. O homem não vai mais construir armas. O homem não vai mais guerrear. Olha aqui, ó. Isaías capítulo 2, versículo 4. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não pegará mais em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Não haverá mais guerras. Jesus Cristo resolverá os conflitos e as contendas para sempre. No reino milenar de Cristo não haverão guerras. Maravilha, né? A terra vai ser renovada. Os animais serão renovados. As plantas serão renovadas. Cristo vai fazer uma renovação ecológica na natureza, tanto dos animais quanto das plantas. Acredito até que seres extintos nós veremos de novo. Acredito que vegetais, plantas, árvores extintas nós veremos de novo, mas será tudo lindo, maravilhoso e em harmonia. Cristo, ele mandará chuva a seu tempo. As estações respeitarão os seus dias e anos determinados e tudo vai funcionar corretamente, tá? Vamos ver aqui a restauração dos animais. Isaías 11, versículos 6 a 8. Olha aqui, ó. O lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. Nós vemos aqui, o lobo com o cordeiro são predadores. Quer dizer, o lobo é um predador natural do cordeiro. Eles viverão juntos. Não vai ter mais esse instinto predatório, tá? O leopardo com o bode, mesma coisa. O predador não vai mais destruir a presa. Eles viverão juntos. O bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos. Os animais, o leão não será mais carnívoro. Não haverá mais cadeia alimentar. Eles vão se alimentar do quê? Da relva do campo, tá? E uma criança os guiará. Não serão mais selvagens. Que maravilha! Uma criança guiando um leão? Como seria possível isso hoje? Somente no governo de Cristo, tá? A vaca se alimentará com o urso e seus filhotes se deitarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. A parte fisiológica dos animais será modificada. Não haverá mais carnívoros, herbívoros e não sei o que. Todos serão herbívoros. Olha, a vaca se alimentará com o urso. Como que a vaca vai se alimentar com o urso se o urso come carne? Né? Ou como o urso vai se alimentar com a vaca se a vaca come capim? Não dá certo, né? Seus filhotes se deitarão juntos. O urso é um animal que despedaça a carne, tá? E a vaca, ela somente come vegetais, mas eles estarão em harmonia, juntos. E o leão comerá palha como o boi. Todos se alimentarão da relva do campo, da natureza, do capim, mas as chuvas serão abundantes, frequentes, e não faltará pastagem para todos os animais. Versículo 8. A criança brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Também o instinto de defesa dos animais. A cobra não é um animal mau, ela simplesmente tem uma defesa, que é o seu veneno, mas não precisará usar mais a sua defesa. Por quê? Porque no reino de Cristo tudo estará em harmonia. E uma criança de colo, um bebezinho, vai poder colocar a mão numa serpente do campo, colocar mesmo a mão na toca dela onde ela se esconde, e nem por isso será afetada, nem por isso será mordida. Que maravilha, que restauração! O homem jamais, nunca conseguirá um governo desse. As nações, o mundo, eles clamam por um governante justo, mas jamais, nenhum governante humano jamais conseguirá isso, tá bom? A agricultura será próspera, já falei, né? Que as chuvas e as estações do ano respeitarão
corretamente os seus dias e horas determinados, tá? Mas vamos ver aqui. Isaías 35, verso 1 e 2. Olha aqui, ó. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. O deserto, ele e a terra ressecada, a terra seca, eles se regozijarão. Por quê? Porque as chuvas cairão com frequência lá, tá? Hoje nós vemos aqui no Brasil a Caatinga, aquele povo do norte, aquele povo sofrido por falta de chuva, aquela terra seca e rachada, ela receberá chuvas e ela se exultará, porque ela dará muito fruto. Versículo 2: e romperá em flores, mostrará seu grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Toda a terra voltará a ser como no princípio, o jardim do Éden. Aquela jardim maravilhoso, cheio de flores, frutas, sem espinhos, sem abrolhos, sem pragas, mas somente árvores lindas, frutíferas, que darão seu fruto nas suas estações. Será a renovação natural da terra. Será uma renovação ecológica. E o homem não mais destruirá a natureza. Pelo contrário, ele converterá suas espadas em foices. O homem cumprirá o seu papel que foi determinado por Deus no início, cuidar da criação. E a criação será maravilhosa. No milênio, nesse governo maravilhoso de Cristo, haverão sim ímpios. Haverão, por incrível que pareça. Cristo vai reinar com os seus santos já transformados, mas sim haverão ímpios. Isaías 65, 19 e 20. Olha aqui, ó. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 anos será amaldiçoado. Então, em Jerusalém, não haverá mais pranto e nem tristeza. Porém, nunca mais haverá uma criança que viva poucos dias. As crianças vão viver toda a sua vida, não haverá morte, assim, não haverá essa mortalidade que nós vemos hoje, tá? E um idoso que não complete os seus anos de idade, tá? Cristo vai prover segurança, Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Olha só, o tempo de vida será aumentado, em decorrência de que o pecado será diminuído, mas haverá, E quem não chegar aos 100 será amaldiçoado. Então aqueles ímpios, que não se converterem a Cristo nessa época, e que permanecerem no pecado e no mal, morrerão cedo, tá? Então haverão sim ímpios no milênio. Haverão conversões no milênio? Se tem ímpio, pode ser que tenha chance de conversão. Sim, haverão conversões no milênio. Zacarias capítulo 8, versículo 20 a 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão. E os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos e Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Então, haverão conversões, haverão chances de salvação durante o milênio, tá? Nascerão crianças durante o milênio, Esses povos, essas pessoas que se converterem no milênio, terão filhos. Olha que maravilha! Isaías 65, versículo 23. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Haverão nascimento de crianças no milênio. Somente dos ímpios que ali estiverem, ainda não convertidos. Porque nós já haveremos ressuscitado em corpos transformados
e como disse Cristo, seremos como anjos, não teremos mais aí a necessidade sexual nem de reprodução, mas os ímpios ainda assim. E o homem, como eu disse que haverão ímpios no milênio, e eu vou provar agora para vocês isso, o homem continuará sendo mal, tá? Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, conta a história do fim do milênio. Como se encerra esse período maravilhoso do governo de Cristo na Terra, tá? E mostra que mesmo o homem, sem a influência de Satanás, ele continua sendo mal. E que a rebeldia é uma coisa inerente do ser humano. O ser humano é rebelde, porque essa é a sua natureza. O ser humano ele tem a oportunidade de se arrepender e crer em Cristo para a sua salvação. Mas a rebeldia está nele. Muitos hoje têm a mania de culpar Satanás por tudo, tá? Mas nós vemos que 1000 anos de um governo justo, perfeito, maravilhoso sobre a terra, ainda assim os homens, muitos deles, continuarão sendo maus. No fim desse período, Satanás ele será solto. Apocalipse 20, versículo 7, ó, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, Satanás ele será solto depois do milênio. E ficou 1000 anos aprisionado, sabendo que lá estava tendo um governo justo e que ele não poderia influenciar ninguém. Depois de solto, ele vai matar aí a vontade que ele teve durante esses 1000 anos e vai fazer um estrago. Olha lá, versículo 8. E sairão para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a sua batalha. Seu número é como a areia do mar. Nossa, como ainda haverão pessoas descrentes, como haverão pessoas rebeldes, como a areia do mar, mesmo vendo 1000 anos de um governo justo. Percebe como o homem é mau? Versículo 9. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram acampamentos dos santos e a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. As nações marcharam até Jerusalém depois do milênio, depois de verem a maravilha do governo de Cristo, depois de verem a justiça que Deus praticou sobre a terra, de verem toda a bondade de Deus sobre os homens. Ainda assim, foram enganados por Satanás pela própria dureza dos corações, pela sua própria rebeldia, e acharam que seria possível de cercar a cidade de Jerusalém, onde Cristo estará reinando, e derrotá-lo. Pobre coitados, né? Mas um fogo desce do céu e os devora. Cristo nem se levanta do seu trono para batalhar de novo. Simplesmente um fogo desce do céu e os consome, e o mal é destruído para todo sempre, tá? Versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. E depois disso, Cristo revive os outros que não foram ressuscitados, no caso da sua volta, os ímpios, e os julgará e os lançará no lago de fogo eternamente, tá? Na Geena, no fogo que nunca se apaga. E olha aqui, ó, serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O inferno é real, doloroso e eterno. Eu não quero isso para você, meu irmão. Não quero isso para você, minha irmã. Aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Assista os vídeos de salvação e garanta aí a salvação da sua alma. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixe o seu like, curta, compartilhe. Muito obrigado.